Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre as expectativas para o jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba pela terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo deve poupar todo o time? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí? Qual é a sua expectativa para esse jogo do Flamengo do Maracanã contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil? Bom, eu espero que seja muito parecido com o que foi o jogo como visitante. Eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer novamente, apesar de que as circunstâncias são diferentes em relação ao primeiro jogo. Lá o Flamengo, na minha opinião, vivia um momento bem melhor do que vive nesse momento da temporada. Continuo com a opinião de que agora jogando em casa, num campo que obviamente melhor do que o Flamengo atuou na primeira partida, mas como o gramado do Maracanã, na minha opinião, nesse momento não está tão bom assim. Mas melhor do que o primeiro jogo. Acho que o Flamengo tem tudo para vencer a partida. Não espero um grande jogo, não espero uma grande atuação, eu espero o resultado final, que é a vitória, porque nesse momento na fase da Copa do Brasil, o importante realmente é a vitória, principalmente dependendo dos jogadores que estiverem em campo. Então assim, eu não acho que o Flamengo vai fazer uma grande partida ou vai fazer um jogo em que o Flamengo vai golear o adversário. Não, nada disso. Eu acho que o Flamengo vai fazer o que fez na primeira rodada, melhor dizendo, no primeiro jogo, que é vencer. E na verdade isso é o que vai importar no final, sinceramente, até porque se eu espero que o Flamengo coloque o time bem alternativo na segunda partida, né, não espero uma grande atuação. Bom, vamos lá. Minha expectativa para esse jogo é que o Flamengo consiga vencer o Botafogo da Paraíba com mais tranquilidade do que foi o primeiro jogo, com o Flamengo conseguindo, por exemplo, fazer o resultado já no primeiro tempo, até para confirmar a classificação. Mas eu espero um time do Flamengo bem modificado, até porque o Flamengo no próximo fim de semana enfrenta o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então eu espero muitas mudanças na equipe e eu espero ver alguns jovens, se não no time titular, mas entrando no decorrer da partida, especialmente ali no segundo tempo. Mais pra frente, quando eu falar a minha escalação, eu vou falar basicamente mais ou menos onde. Mas eu espero ver alguns jovens no segundo tempo entrando para ganhar alguns minutos, ganhar experiência no time principal, com muitos jogadores do time principal. Vamos ver mais ou menos como é que vai ser, mas eu espero que o Flamengo consiga já fazer o resultado no primeiro tempo, para o Flamengo conseguir ter um segundo tempo mais tranquilo, para alguns jovens ganhar mais tempo de jogo. E vamos ver. Fla deve poupar todo o time? Bom, acredito eu que o Flamengo deve poupar sim todo o time. Obviamente aqueles que foram poupados antes, ou melhor, aqueles que não puderam jogar contra o Botafogo, na minha opinião, com exceção a um nome que se chama De Arrascaeta, todos os outros podem jogar. Quem não vai jogar contra o Palmeiras, na minha opinião, também tem que jogar o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Do resto, tem que poupar todo mundo. O Flamengo não pode mais correr o risco de perder mais nenhum jogador. O Flamengo já está com muitos problemas de lesões, principalmente no meio de campo. Agora é um momento muito importante da temporada, é um momento onde que no final de semana o Flamengo tem um jogo decisivo pelo Brasileirão, contra o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então é muito importante que o Flamengo chegue para essa partida bem fisicamente, e eu espero, né, que se o Felipe Luiz, caso ele decida poupar praticamente todo o time, eu espero que o Flamengo consiga jogar durante 90 minutos contra o Palmeiras, porque é um jogo muito importante. Então o jogo da Copa do Brasil fica meio que escondido por conta do jogo que tem no final de semana. Então assim, com certeza o Felipe Luiz tem que poupar a maioria dos titulares que foi contra o Botafogo, pensando no Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Bom, eu também acho que o Flamengo deve poupar, não todo o time, mas boa parte do time. Até porque eu acho que muitos jogadores aí precisam ganhar um descanso. Tem a questão do Gerson, que não jogou no final de semana, pode ser que seja uma possibilidade, por exemplo, dele começar. Acho que seria ok, mas aí você olha para o elenco do Flamengo e vê que o Flamengo está sem volantes, então aí você fica nessa dúvida se o Gerson deveria ou não começar, visto que o Flamengo tem pouquíssimos volantes no elenco principal agora. Mas acho que mesmo alguns jogadores que não são titulares do Flamengo têm conseguido bom tempo de jogo no time principal, no time titular, e eu acho que algum desses jogadores podem, sem dúvida, começar de titular, como é o caso, por exemplo, do Michael, que eu acho que, por exemplo, pode começar a partida com certeza contra o Botafogo da Paraíba,
que ele em algum momento ou outro tá no time titular, às vezes vem do banco de reserva. Então, assim, Ayrton Lucas é outro jogador também. Então, assim, eu acho que o time do Flamengo tem que se poupar grande parte do time, mas tem alguns jogadores que pode ser que comece de titular e eu acho ok, porque o Flamengo precisa fazer o resultado, mas é preciso que o Flamengo também dê tempo de jogo para jovens e o Flamengo consiga descansar grande parte do time titular. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Matheus Cunha no gol, já que ele tá jogando a Copa do Brasil. Na lateral direita, o Wesley, porque o Wesley não joga contra o Palmeiras, já que ele tá suspenso. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Como dupla de zagueiros, Danilo e João Victor. Como volantes, Everton Araújo e Gerson. Pela ponta direita eu coloco o Michael, pela ponta esquerda eu coloco o Matheus Gonçalves e dessa vez eu boto uma dupla de ataque, eu boto o Juninho e Pedro pro duelo contra o Botafogo da Paraíba. Por que eu... Agora deixa eu explicar, obviamente, por que eu optei por essa equipe. Como eu falei, poupar a maioria dos jogadores por conta do confronto contra o Palmeiras no final de semana. O Wesley não vai poder jogar porque está suspenso. Danilo merece minutos, assim como o jovem João Victor até, né, para poder ter um pouco de experiência. E no meio de campo não tem muito o que fazer, a não ser que você vá ainda para a base e busque outro jovem para começar um jogo. E eu duvido que o Felipe Luiz vai fazer isso, essa que é a verdade. O Felipe Luiz, na minha opinião, não confia muito nos jovens da base do Flamengo, tanto que é só você ver no time principal. No centro de ataque, eu falei Juninho, mas talvez eu não coloque o Juninho não, talvez eu coloque o Wallace Ian, tá? Talvez eu coloque o Wallace Ian, eu vou trocar, não vou botar o Juninho, eu vou botar o Wallace Ian. Aí eu prefiro colocar o Michael pela esquerda, porque o Michael não jogou contra o Botafogo, entrou nos últimos minutos. Matheus Gonçalves, porque o Matheus Gonçalves, já aqui, né, pra poupar o titular que hoje é o Luiz Araújo, o Gerson vai jogar no meio campo, e aí eu prefiro começar com o Matheus Gonçalves. E aí eu boto uma dupla de ataque com o Wallace Ian ao lado do Pedro. Mas por que eu estou colocando o Pedro nesse jogo? Porque eu acho que dificilmente o Pedro vai jogar contra o Palmeiras por conta de gramado sintético. Então, eu prefiro, por conta disso, por achar que o Pedro não começa contra o Palmeiras, eu estou colocando o Pedro contra o Botafogo da Paraíba. Essa seria a minha escalação. Vou repetir novamente. Matheus Cunha no gol, Wesley e Ayrton Lucas na laterais, João Victor e Danilo na zaga, Everton Araújo e Gerson na ponta esquerda, Michel na ponta direita, Matheus Gonçalves. E como uma dupla de ataque, o Wallace é um pouco mais atrás do Pedro, pode ser também, e Pedro no centro de ataque. Bom, minha escalação seria Matheus Cunha, o Wesley de titular, mas no decorrer da partida o Varela ganhar alguns minutos. Dupla de zaga seria Danilo e João Victor. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. A dupla de volantes seria Everton Araújo e Gerson. Mais à frente de ponta direita, Matheus Gonçalves de segundo atacante, o Wallace Ian de ponta esquerda, Michael, e de centroavante, Juninho, com o Pedro ganhando alguns minutos no segundo tempo. Eu concordo. A minha opção pelo Juninho é que eu acho que o Flamengo precisa que o Juninho ganhe confiança. Então acho que esse jogo pode ser um jogo para ele ganhar confiança, tentar marcar gols. Até porque, como a Mariana mesma comentou, provavelmente o Pedro não deve jogar contra o Palmeiras, pela questão do gramado sintético e tal. E aí eu concordo sobre o Pedro ganhar, por exemplo, o Pedro jogar nessa partida, eu concordo. Eu não começaria com o Pedro de titular, mas eu botaria o Pedro, por exemplo, no segundo tempo. Pra ver se o Juninho ganha alguma confiança, marca algum gol. Não sei. Pra ver se ganha alguma confiança. Mas também se fosse o Pedro começando de titular e o Juninho entrando no segundo tempo, também pode ser. Acho que eu tô mudando aqui, começa com o Pedro, concordo com a Mariana. Começa com o Pedro de titular e coloco depois o Juninho no segundo tempo. Para os dois ter um tempo de jogo para ganhar confiança, o Pedro para ganhar mais ritmo de jogo, ver se marca um gol, Juninho para ver se ganha mais confiança, marca um gol para ver se ganha confiança para o jogo contra o Palmeiras. E é o que eu falei, os jovens para mim tem que ganhar. No time titular aqui eu coloquei o João Victor de titular, coloquei como dupla com o Danilo. O Wesley, eu falei, o Wesley, eu começaria com o Wesley de titular pela questão que o Varela vai ser o titular no final de semana, porque
O Wesley tá suspenso pro jogo contra o Palmeiras, mas eu acho que o Varela tem que ganhar alguns minutos. E eu não acho que o Wesley tem que jogar mais um jogo 90 minutos. E se for pro Wesley for substituído, pode ser que entre o jovem lateral direito. Como é que é o nome dele? Eu não tô me lembrando o lateral direito do Flamengo da base, eu esqueci o nome dele. Ele poderia ganhar uma oportunidade, assim como eu também acho que ali no meio de campo, se o Flamengo conseguir fazer resultado, o Everton Araújo e o Gerson também podem ser substituídos no segundo tempo e o Flamengo colocar uma dupla de jovens de volante. Só tem que falar isso com o Felipe Luiz, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando a minha opinião, é isso que eu tô falando. Daniel Salles, o lateral direito? Eu acho que Entendeu? Eu acho que pode ser, ao invés do Varela entrar no segundo, pode ser que um jovem do Flamengo, o lateral direito, ganhe uma oportunidade. No segundo tempo, o Everton Araújo e o Gerson, se o Flamengo já conseguiu o resultado, sejam substituídos e entre mais 2 jovens da base do Flamengo, volantes, para ganhar a oportunidade. E no time titular já teria João Victor, Wallace e Matheus Gonçalves. Porque eu acho assim, tem que jogar, entendeu? Esse é um jogo para esses jovens ganhar a oportunidade e o Flamengo precisa descansar boa parte do seu time titular. Essa é a minha opinião. Me perdoe se eu esqueci o nome de alguns jovens da base do Flamengo, eu não acompanho tanta base do Flamengo. Mas acho que os jovens têm que ganhar a oportunidade. Se não começar a titular no segundo tempo, tem que ganhar tempo de jogo, ainda mais se o Flamengo tiver resultados. O resultado. Nossos palpites. Bom, meu palpite é 0-0. Se o time principal do Flamengo não consegue fazer gol, não vai ser com reserva ou quase o terceiro time que vai fazer. Então meu palpite é 0-0 Flamengo e Botafogo da Paraíba. Não tô tão pessimista assim não. Meu palpite é 2-0 Flamengo. Acho que o Flamengo jogando no Maracanã, junto com a sua... Lá também teve a torcida do Flamengo, mas jogando no sua casa, com um gramado um pouco melhor. Acho que o Flamengo pode conseguir fazer um jogo... melhor do que o que fez fora de casa e especialmente ser mais eficiente nas finalizações. Então meu palpite é 2-0 para o Flamengo.